Para comungar da missa, é preciso que a pessoa esteja consciente do que está fazendo. O apóstolo Paulo nos adverte dizendo: aquele que comunga indignamente do pão sagrado, come a sua própria condenação. Portanto, o pão sagrado é uma graça que Deus nos concede. E eu tenho dito a vocês, em todos os lugares onde eu vou, essa pequena catequese. O pão sagrado, a hóstia, o corpo de Cristo, não é um presente para as pessoas boas, não é um prêmio. A hóstia vem em socorro da nossa fragilidade, é o alimento do nosso espírito, todos nós precisamos. Mas para isso é preciso que a pessoa queira, ela entenda o que está acontecendo. É por isso que nós fazemos também a catequese com as crianças. Por que não pode dar a hóstia para uma criança que não entende, não sabe o que está comendo? Porque ela acha que é um pãozinho. E algumas crianças que vêm de outras igrejas, ao final da missa, vêm pedir um pãozinho. Não tem pãozinho na igreja, mas a padaria fica ali na esquina. Não se pode confundir as coisas. A criança é capaz de compreender quando ela percebe que ali está um valor. Elas ficam ali embaixo no salão paroquial, há um telão. Elas estão fazendo as suas atividades, estão ouvindo o Evangelho e com as suas brincadeiras, elas estão aprendendo sobre Jesus. Mas elas têm um telão, elas participam da missa ali no salão paroquial. E elas veem os seus pais aqui na igreja, porque tem uma câmera aqui atrás de mim que mostra, muitas vezes, e foca em uma outra pessoa. Então, às vezes, se eu estou com elas assim: olha meu pai. E ela vê o pai na igreja, vindo receber a hóstia, depois se ajoelhando, e ela sabe que ali está um valor, ali está uma grandeza. Ela não entende, mas o exemplo do pai a motiva, o pai, a mãe, a família. Então a igreja se alegra com a presença desses jovens que, por livre e espontânea vontade, querem fazer a sua primeira comunhão na igreja, participando assim de forma plena do mistério da nossa fé. E agora sim, juntos, vamos pedir de Deus esta grande graça do perdão, para que possamos recomeçar, sem tristezas, sem ressentimentos, sem mágoas, sem desejo de vingança, mas só a vontade de ser feliz. Essa semana nós vamos celebrar o Dia da Bíblia, dia 30 de setembro, o dia em que morreu este grande homem chamado Jerônimo, São Jerônimo. Jerônimo, homem de uma família muito rica, teve a oportunidade de estudar. Tornou-se um filósofo da sua época, mas também versado em línguas. Era um erudito. Teve uma vida como a maioria dos ricos, uma vida farta, folgada, até que, conhecendo o Evangelho através do estudo, ele se aproximou da igreja e quis ser batizado. Tornou-se sacerdote, padre, e por conta da sua inteligência, sua capacidade intelectual, foi chamado para ser secretário pessoal do Papa, chamado Damásio I, pelo ano 370 depois de Cristo. O Papa percebeu a sua grande capacidade e por isso pediu a ele que traduzisse os antigos textos da língua hebraica e grega para o latim. Até aquela época, os padres tinham que estudar estas línguas
que já não se falavam mais, para poder interpretar os textos. O povo, então, não tinha acesso nenhum. Esse Papa pediu, então, que ele fizesse esse esforço de traduzir os antigos textos para o latim, que era a língua comum na época. Ele gastou 32 anos da sua vida e se tornou, de uma certa forma, obcecado pela tradução dos textos. A palavra obcecado vem do latim, eu fiz questão de usar, porque obcecado significa ficar cego. Ele se dedicou tanto ao estudo, à tradução, que ele se tornou cego para outras coisas. Ele praticamente não comia. Ele se incomodava quando alguém interrompia os seus estudos para lhe oferecer comida. Tinha um gênio difícil. Isso é muito importante, porque a gente acha que os santos sempre são muito bonzinhos. Ele tinha um gênio difícil. Conta-se que certa vez ele estava num convento estudando e as freiras trouxeram uma bandeja de comida para ele no final do dia. Ele jogou a bandeja em cima delas. Ele queria paz para poder trabalhar. Então ele se refugiou no mosteiro, num deserto, mas também ali era incomodado. Preferiu ir para uma caverna, uma gruta, no deserto. E ali passou os últimos anos da sua vida. Então as pessoas deixavam cesta de comida para ele na entrada da gruta, e ele dizia, comida não, velas, velas, porque era muito escuro no fundo da gruta. Ele queria trabalhar. Ficou cego, morreu cego. Por isso eu usei a palavra obcecado, quando a gente se deixa obcecar por uma ideia, por um ideal. E no dia 30 nós celebramos então a sua morte. Ele é que favoreceu de tal forma que hoje pudéssemos ler os textos antigos. 30 anos de estudo, ele foi atrás de cada um dos pergaminhos e nós temos aqui. A vocação é um chamado de Deus para que possamos realizar uma missão nessa vida. Como nós a faremos, dependerá de nós. Mas é muito interessante ver como algumas pessoas conseguem focar naquilo que dá sentido à sua vida. E todo o resto fica de lado, porque ela tem um objetivo, sua vida tem um sentido. Nós, os cristãos, também temos o sentido na vida, é a eternidade. Nós buscamos nesse mundo a eternidade, que, como disse São Paulo hoje, na segunda leitura, só em Cristo se pode encontrar. Esse mistério que para nós é intocável, indecifrável, nós o podemos viver quando conhecemos a Jesus Cristo e o seguimos. Então nós fazemos parte do mistério da sua vida, que já é uma antecipação da eternidade. O Evangelho de hoje traz uma mensagem para todos nós. Muito embora Jesus tenha dirigido a palavra hoje aos fariseus, mas na atualidade qualquer um de nós poderia ser o destinatário desta mensagem, desta parábola. Se vocês se recordam, domingo passado, Jesus falava aos seus discípulos. Ele dizia, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E ali por perto estavam os fariseus, que ouviram falando isso, e zombaram dele. Os fariseus, nós bem os conhecemos, esses homens que estudavam durante muitos anos para se tornarem doutores da lei. Usavam roupas especiais para serem distintos na multidão, no meio do povo. A palavra fariseu significa separado. Então, eles eram muito apegados à lei, ao rigor da lei. E foram eles que, durante todo o ministério público de Jesus, o perseguiram. E quando Jesus finalmente foi chamado ao sinédrio para ser julgado, foram estes homens que deram falso testemunho contra ele. Então eles disseram assim, ele é um beberrão, ele é um comilão, ele come e bebe com qualquer pessoa. Ele é visto falando com as mulheres em praça pública, o que era uma vergonha para o judeu. E outras coisas que disseram a Jesus para o incriminar perante a lei.
Sempre o seguiam de perto para ver se pegavam alguma coisa que Jesus falasse que contrariasse a lei. Hoje nós estamos vivendo uma situação similar, em que muitos fiéis católicos, mas sobretudo os mais recentes, esses que são muito adeptos da internet, eles também estão vivendo assim um rigorismo, apegados à lei. Alguns padres da internet, assim como esses influenciadores, eles perceberam que se ganha dinheiro quando alguém assiste o que eles falam. Não sei se vocês sabiam disso. Eu demorei para entender. Por que eles fazem tanta questão de aparecer assim na internet e falar certas coisas? Vocês já viram esses vídeos curtos de um sujeito que ele mostra assim, desde a hora que ele se levanta, ele lava o rosto, ele vai falando, e ele tem 5.000 curtidas. E a gente, mas por que as pessoas, nós somos assim? Nos interessamos pela vida dos outros dessa forma. Então qualquer coisa nos distrai. Só que essa pessoa, ele ganha dinheiro cada vez que ele é visto por alguém. A internet sabe que nós estamos olhando para aquele vídeo, então aquela pessoa ganha dinheiro. Assim também, infelizmente, muitos padres que se tornaram populares, eles ganham dinheiro quando eles são assistidos e quando a pessoa dá um like, eles ganham dinheiro. Então, eles muitas vezes, para manter audiência, falam do rigor da lei. E muitas pessoas se apegam a isso como se fosse o caminho da salvação. Jesus é aquele que morreu por causa da lei. E ele disse, eu vim para cumprir a verdadeira lei. Jesus veio mostrar o espírito da lei. O espírito que deu os 10 mandamentos de Deus, a nossa Constituição. Então Jesus transgrediu muitas vezes a lei para ser fiel a Deus. Falar com as mulheres em público, por exemplo. Deixar que uma mulher tida como pecadora lavasse os seus pés com as lágrimas, enxugasse os pés dele com o cabelo. E os fariseus diziam, está vendo? Olha aí quem é esse homem que diz que é filho de Deus. E outras coisas que Jesus fez, como por exemplo, curar os leprosos, que era proibido chegar perto deles. Falar com os estrangeiros, ir à cidade dos estrangeiros, promover curas num dia de sábado, tudo isso era contra a lei e Jesus fez para resgatar o espírito da lei, que é a defesa da vida, a proteção dos mais vulneráveis, para que pudéssemos assim, já nesta terra, viver os valores do céu, aquilo que nos ajuda a ser, nesse mundo, sinais da presença de Deus aqui na terra. Hoje, depois de ter sido zombado pelos fariseus por conta do que ensinou aos discípulos a respeito do dinheiro, da preocupação exagerada com os bens desse mundo, Jesus se volta para eles, os fariseus, e lhes propõe esta parábola. A parábola sempre é um ensinamento a partir de uma realidade conhecida daquelas pessoas. Por isso, nas parábolas, nunca Jesus dá nome às pessoas, porque Ele quer que as pessoas que escutam se coloquem naquele lugar. Vocês podem pegar os 4 evangelhos, em nenhum lugar Jesus dá nome aos personagens das suas parábolas, exceto hoje. Nós conhecemos pelo nome uma personagem da parábola que Jesus conta aos fariseus. É a primeira e única vez que ele faz isso. Como é que chama a pessoa que Jesus conhece pelo nome na parábola? Não ouvi. Será que o pessoal que está ouvindo lá de casa vai conseguir ouvir? Como é que chama o sujeito? Como é que nós sabemos? Lázaro. Jesus sabe o nome daquele homem, Lázaro. É a primeira e única vez que Jesus fala o nome de alguém da sua parábola. Ele o identifica, ele o situa socialmente. O nome Lázaro, em hebraico, significa Deus ajuda ou Deus socorre.
Na antiga língua de Jesus, Lázaro significa Deus ajuda. Mas em português, por causa da vida desse homem, surgiu uma palavra que a gente tem até receio de falar, porque parece que gruda na boca da gente. Como é que a gente identifica uma pessoa assim, desgraçada, uma pessoa machucada, uma pessoa que caiu no chão, lazarento, e às vezes até uma ofensa, né? É por causa dessa passagem. Em português, criou-se essa expressão lazarento, para significar aquele que está empesteado, desgraçado. A palavra desgraçado significa fora da graça de Deus. Desgraçado é um xingamento que significa Deus não está na sua vida, você não conhece a Deus. Por isso é que este homem, na porta do Lázaro, nunca foi visto por ele, porque a lei dizia assim: quem é pobre, quem é doente, quem está contaminado e feridas, é porque é desgraçado, foi amaldiçoado por Deus, era a lei. Então o rico, cumprindo a lei, não cuidou do pobre na sua porta. Quem fez essa lei? Os homens, os ricos, aqueles que se assentavam no Sinédrio, que era o grande parlamento e o judiciário dos judeus. Eles faziam a lei, eles julgavam as pessoas pela lei que eles tinham feito e levavam ao rei para sancionar a lei. É por isso que naquela noite, depois de terem julgado Jesus e o condenado, precisaram levá-lo ao rei Herodes, para que o rei Herodes executasse a lei. E Herodes, covarde, fraco, tíbio, fantoche, lá, não tem nada a ver com esse homem, manda para Pilatos. Pilatos lava as mãos. O poder, quando se omite, ele é motivo de vergonha e provoca injustiça, porque as pessoas olham para os poderosos, olham para os que têm poder para mediarem as suas ações. Quando os poderosos se emitem de fazer justiça, eles estão fazendo injustiça, estão promovendo o mal. É por isso que nós rezamos pelas nossas autoridades. Não significa que gostemos delas, não significa que concordamos com o que elas fazem, mas nós precisamos pedir a Deus que toque o coração delas, que as faça compreender que o que receberam nessa vida será cobrado deles um dia. Deus é justo. Nós ouvimos a primeira leitura, o profeta Amós. Amós vivia num tempo em que as classes muito distintas se separaram de uma forma irreconciliável. O profeta olha aquela situação com os olhos de Deus e ele previne as pessoas. Vocês que estão aí nas suas camas de marfim, tocando harpa, vocês que ficam gastando o seu dinheiro com perfumes, unguentos caros, mas não ligam para a sorte de José. Quem é José? O descendente de Abraão, aquele que fugiu do Egito, o povo, os que trabalham. Vocês não ligam para eles. A sua sorte está selada. Vocês vão na primeira fila para o exílio. De que se trata essa profecia? No ano 50, esse grande rei persa chamado Ciro invadiu e arrasou Jerusalém. Destruiu tudo que encontrou. E os ricos, que eram de boa aparência, os mais fortes, as moças, foram levadas como escravos para a Babilônia e serviam nas casas dos nobres daquele país. A profecia se cumpriu. Eles não se preveniram, não se prepararam, e aqueles que eram senhores se tornaram escravos. O rei de Israel, a rainha, suas filhas, foram despidos das suas roupas completamente nus e tiveram que desfilar na frente dos exércitos, do povo, e as pessoas atiravam coisas neles. Eles foram avisados, mas o seu coração, tão endurecido por conta do seu desejo de satisfazer os seus prazeres, não foi capaz de perceber a ação de Deus em suas vidas.
Hoje nos encontramos com Jesus, que olha para esta cena e tenta ajudar os fariseus, de tal maneira que possam se converter diante de uma realidade, esta que é uma realidade imbatível. A morte a todos acompanhará. Ninguém pode escapar da morte. E a morte nos igualará a todos perante Deus. E Jesus vai dizer, a vida eterna, ela depende desse breve momento de existência que nós temos nesse mundo. E eu quero chamar a atenção porque a leitura, ela nos incomoda, ou deve nos incomodar. O rico provavelmente era um homem religioso. Ele estava seguindo a lei da sua religião. Tanto é que ele chama Abraão, quando ele vê, ele reconhece Abraão, chama de pai. Assim que os judeus chamam Abraão, nosso pai Abraão. E nós também na nossa liturgia, muitas vezes nos referimos a Abraão como nosso pai. Por quê? Porque foi Abraão o primeiro a reconhecer os sinais do Deus único. No mundo que era marcado por divindades, ídolos, Abraão foi aquele que reconheceu os sinais do Deus verdadeiro e foi fiel a Deus. Lembram-se daquela cena em que Deus pede ele um sacrifício e ele vai matar o próprio filho? Ele colocou servir a Deus acima das suas emoções, dos seus instintos. E é claro que Deus não permitiria. E por isso ele é chamado o amigo de Deus, o fiel. E para os judeus, é ele que está à porta do paraíso, para receber aqueles que foram salvos. Nós, os católicos, temos um patriarca também. Temos São José, naturalmente, patriarca da igreja, mas temos alguém que está à porta do céu para nos esperar. Como é que ele chama? Pedro, né? Segundo a nossa tradição, ele que vai abrir a porta para nós no céu. Então é como se o rico, se fosse um católico, visse São Pedro na porta do céu. Vai dizer, Pedro, São Pedro, abre a porta para mim. Essa conversa que ele tem com Abraão. Ele sabe quem é Abraão. Portanto, ele tinha religião. Mas ele não foi capaz de ser humano. E isso o impediu de fazer para si o caminho para a eternidade. Ele não foi julgado na hora da morte. E aqui há um ensinamento. A sua própria vida o condenou. Não foi Deus que o condenou. Jesus é muito claro. Lázaro morre e é levado pelos anjos até a presença de Abraão, ao seio de Abraão. Seio é o abraço, né? Abraão o abraçou com carinho. Foi levado para os braços de Abraão. O rico não, o rico morreu e foi enterrado. Foi o destino que ele escolheu para si. Nenhum dos dois é julgado de forma moral ou ética. Não sabemos se o rico era uma pessoa boa ou ruim. Não sabemos se Lázaro era um pobre, bom ou ruim, se falava palavrão. Nada disso contou. O fato de Jesus saber o nome de Lázaro provavelmente significa que aquele homem muitas vezes clamou a Deus. E Deus o conhecia. Às vezes, nós temos essa tentação de falar a Deus na nossa cabeça, ou de praticar uma religião que para nós parece correta, mas a gente não dá tempo de Deus falar conosco. Então, o que muitas vezes nós escutamos é o eco dos nossos próprios pensamentos. É o reflexo da cultura que nós estamos vivendo. Então nós estamos achando assim, está tudo certo, porque é isso que o mundo valoriza. É isso que as pessoas que eu estimo fazem. Então, por exemplo, uma coisa tão simples, mas os pais que dizem que conseguiram pegar do mercado uma coisa sem pagar, e eles entram no carro rindo, é uma experiência que eu pude presenciar. Eles entram no carro porque pegou alguma coisa do mercado, não foi contado, então entra, olha, e a criança vê aquilo, e aquilo é um testemunho para ela. Ser esperto nesse mundo, levar vantagem. E quando
um jovem vê um jogador de futebol levando uma vida absolutamente desregrada. Alguns jogadores de futebol são presos, estão encarcerados porque estupraram. E eles gastam seu dinheiro com esses carros. E eles compram casas, mansões em cima de mansões. E é isso que os jovens veem como modelo de vida. Então, quando eles estão nesse caminho também, e eles são obrigados a fazer tudo para conquistar, eles acham que estão certos. Porque os que antes deles fizeram essas coisas, têm sucesso nesse mundo, estão nas páginas das revistas, nas capas, estão na internet, então eles acham isso que é o certo. Mas não é. Não é. No fim, a nossa humanidade é que dirá quem nós somos. Se o rico tivesse feito o bem àquele homem na sua porta, mesmo que não tivesse por ele consideração, mesmo que não gostasse dele, vocês sabem que os moradores de rua cheiram mal. Eles fazem as necessidades no próprio corpo. E algumas pessoas têm aversão de estar perto deles por conta das loucuras. Então, ainda que esse homem tivesse ajudado o pobre, não por caridade, não por amor fraterno, mas por saber que disso dependeria a sua eternidade, ele teria sido salvo. Nós ouvimos isso no evangelho passado. Aquele administrador infiel, ele fez amigos nesse mundo com dinheiro injusto. Não é porque ele era bonzinho, porque ele temia ser punido pelo patrão. Então ele fez o bem. Então, ainda que a gente não tenha no coração bondade, desejo de ajudar os outros, a religião nos ajuda a fazer o bem. Nós precisamos aprender essas coisas. Deus sabe que nós somos assim. Muitas vezes nós somos egoístas, somos capazes de fazer coisas perversas, de mentir, de enganar, de trair. Mas nós precisamos buscar a verdade. E a religião que toca o nosso coração, que nos incomoda, que nos obriga a olhar para o outro, que nos obriga a colocar em Deus a nossa esperança acima de qualquer outra coisa, esta religião é verdadeira e nós devemos seguir e ser fiéis a ela. Talvez o maior pecado da nossa geração seja a indiferença com que nós tratamos as coisas. Tanto faz, a gente não liga, desde que esteja tudo bem. O rico, mesmo diante daquela situação terrível, não tem um pensamento para o outro, para alguém que está fora da sua bolha. Ele só pensa na sua própria família, na sua classe social. E a gente pode dizer assim, há pessoas que só se interessam pelo seu partido político, pessoas que só se interessam pela sua classe social, pessoas que não querem sequer estar com os outros no aeroporto, porque hoje no aeroporto um pobre pode comprar uma passagem pelo cartão de crédito e viajar na classe econômica, e lá na frente tem uma pessoa rica que gasta um dinheirão para viajar na primeira classe. Então ele não quer de maneira alguma se encontrar, cruzar com uma pessoa pobre no aeroporto, não quer se encontrar com um pobre na praia, e assim por diante. A pessoa acaba construindo para si uma armadura, mas que a sufoca, tira dela a sua humanidade e faz com que ela tenha julgamento sobre os outros. E vai dizer, o pobre é vagabundo, o pobre não trabalha porque não quer. E essas coisas que a gente escuta. Quantas vezes o nosso pessoal que vai para a rua é criticado porque está dando comida para vagabundo. E eles escutam tudo, agradecem e continuam o seu trabalho. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Estamos aqui para servir a Deus, que conhece cada um de nós pelo nome e é capaz de sofrer conosco a fome, a dor de uma doença, a impossibilidade de ser atendido num hospital porque não tem plano de saúde. Jesus mostrou que Deus está ali.
sabe do que somos capazes. Por isso, continua confiando em nós.